Olá, internauta! No ar, mais um programa Observatório Infinity. Hoje, terça-feira, 3 de abril de 2012. Faltam 272 dias para acabar o ano. No Brasil, hoje é dia do Atuário. Como eu também não sabia, eu fui verificar o que significa. Atuário. Atuário. Faltou lá. Atuário. Agora você desconcentrou, né? O dia do atuário. É que faltou o acento. Descansou, amada. Assim não tem jeito. Então, vamos lá. O dia do atuário. O atuário é o termo que se designa, você vê como eu não sabia, né? O profissional técnico especialista em mensurar e administrar riscos. Então, olha que interessante, que profissão maravilhosa. É atuário, então, André. Muito bem. E é dia do desporto comunitário, né? Dia do desporto comunitário. A Igreja Católica comemora hoje dia de São Ricardo. A meu lado, como sempre, a Anastácia. Mostra a Anastácia, Chicão, por favor. Olha lá, Anastácia. Está aqui a Anastácia. Brincadeira. Está aí o André Padula. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa noite. Boa tarde, boa noite. O André Padula. O amor do autónomo. E hoje, a presença ilustre do Cláudio Jaqueto, um dos líderes do Partido Verde aqui de Serra Negra. Boa tarde, Cláudio. Boa noite, Kiko. Boa tarde, boa noite. Boa noite, André. Um prazer estar aqui participando do programa. Legal. Muito bem. A semana passada, nós comemorava-se o dia do circo. Só que eu jamais imaginava que o artista principal seria essa pessoa que vos fala. Deu um susto aqui. Eu passei mal, mas graças a Deus está tudo em ordem. Obrigado àqueles que ligaram, querendo saber o que tinha acontecido, tal. Foi só um susto, foi um mal súbito, uma pequena indisposição. Está tudo em ordem agora, né? Apesar de eu ter encontrado os pneus do meu carro murchos lá atrás, né? Aqui esfriou muito, a temperatura caiu abruptamente assim, e aí congelou o ar do pneu, ficou isso. Exatamente. Mas, dando início ao nosso programa, eu queria registrar aqui que na última sexta-feira, o André, eu, a doutora Odila, estivemos presentes lá num ciclo de palestras do Partido da República que aconteceu na cidade de Socorro. Esse ciclo de palestras ele tem como objetivo preparar os pré-candidatos, é uma palestra político pré-eleitoral, para preparar os candidatos para o pleito do próximo, desse ano aqui, né? Aí está aí a foto, está aí o presidente estadual do PR, o Tadeu Candelária, o coordenador regional Paulo Mário, está lá o André, estou eu, o doutor Odila. Contou com a presença de 150 pessoas aproximadamente na Câmara de Vereadores. Aliás, diga-se de passagem, a Câmara de Vereadores de Socorro tem uma senhora sede aquela Câmara de Vereadores. Viu? E no centro da cidade. E no centro, do lado do fórum, do lado da igreja, do lado... No lugar nobre da cidade de Amparo, qualquer cidadão chega lá. Fomos lá recepcionados também pelo deputado Ricardo, André do Prato. André do Prato. Faleceu, André do Prato. Que ele é o coordenador estadual desse ciclo de palestras, né? É um jovem deputado, já foi prefeito de Guararema, vice-prefeito, secretário. Tem uma história política bastante... Vereador por duas ocasiões. Exatamente, né? Fala muito bem, o discurso dele achei bastante interessante, né? Sim. Então, foi um dia muito proveitoso, até para nós aprendermos, entendermos um pouco do que pode, o que não pode nas próximas eleições. O objetivo desse ciclo de palestras é exatamente formar o vereador, nos informar o vereador o que ele pode e o que ele não pode fazer na campanha. Apesar de que existem algumas questões que ainda não ficaram muito claras a respeito da possibilidade daquilo que você pode fazer ou não. Algumas perguntas foram feitas e alguns questionamentos vão ser nos informados ao longo do tempo. É isso aí. Bom, feito o registro, vamos dar início ao nosso programa. Como anunciamos aqui, hoje está presente o Cláudio. Para quem não conhece, acredito que são poucos que não conheçam, mas aqui na nossa cidade. O Cláudio, ele é filho
da doutora Odila, ele é que está afiliado ao Partido da República, né? Ele é irmão do Renato Giaquetto, filiado ao DEM, né? E ele próprio filiado ao PV, né? PV. Então eu queria saber, Cláudio, que em tese, né, a doutora Odila, o PV, né, a doutora Odila com o PR, o PV, são partidos de oposição. E o Renato está na situação, né? Inclusive é líder do governo. Líder do governo. Exato. Depois eu vou até contar uma historinha aqui, que eu não sei se procede, depois você vai me falar, porque você... Primeiro você tem que me contar como é que é essa convivência familiar, né? Porque é difícil, eu tenho certeza que algumas posturas, eu já ouvi falar, né? Que algumas posturas do seu irmão na Câmara de Vereadores você não concorda muito, fica aquela coisa difícil. A doutora Odila, como mãe, também deve ficar numa situação Bem difícil. bem difícil. Como é que é esse negócio? Então, Kiko e André, acho que já desde a última eleição, eu fui, não sei se vocês sabem, acho que vocês devem saber, eu fui candidato a vice-prefeito pelo PV, na chapa composta pelo Nadir e eu, né? E, infelizmente não pudemos concorrer por causa de problemas da Justiça Eleitoral, na época as contas deles da Senetur, se não me engano, foram rejeitadas, e daí houve um bloqueio da Justiça Eleitoral e nós não pudemos concorrer. Mas desde aquela época eu já fazia oposição à atual administração. E meu irmão foi candidato a vereador, se elegeu com 377 votos. E lógico que contou com o meu apoio, que eu não posso negar, né? Afinal de contas ele faz parte da minha família. E dentro de casa, como família, a gente se dá muito bem, a gente tem um longo diálogo, a gente tem um certo entrosamento. Apenas politicamente falando, existem várias discordâncias, e muitas, né? Eu tenho sempre dito a ele que não concordo com a postura política dele na Câmara e na Prefeitura, não concordo em ele ser líder do governo na Câmara, e a atitude de ser, entre aspas, submisso e aceitar as decisões, não do Bimbo, mas sim do Jesus Xerife, porque hoje todo mundo sabe, eu não tenho meias palavras, eu sempre falo com meus amigos, em casa, com o Renato, quem comanda a cidade é Jesus Xerife, a revelia do voto da população. Se a gente perguntar para 10 pessoas na rua quem governa a cidade, 9 vai dizer que é o Jesus Xerife e 1 vai dizer que é o Bimbo porque não acompanha a política em Serra Negra. Então, existe uma severa discordância, existem vários embates, várias discussões com o Renato em casa, mas é sempre em bom nível, é lógico que ele tem o ponto de vista dele, ele, de certa forma, defende as ações administrativas, que tem algumas que ele me conta que ainda traz o benefício à população, mas, na minha opinião, na grande maioria, prejudica e não traz o efeito esperado que a população gostaria de ter. Com o Bimbo na administração, eu acredito que seria diferente, não tão melhor do que está, mas seria, pelo menos, quem foi eleito pelo povo, que é o Bimbo, que estaria administrando. Aí eu concordaria com ele, mas do jeito que está, a minha discordância é total. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque eu sabia mais ou menos que a resposta do Cláudio não ia ser diferente. Eu sei que essa divergência, né, essa postura dele, do irmão dele, às vezes ele não concorda realmente, né? E outra coisa que não sei se você sabe, você me falou, ele é o líder do prefeito na Câmara, né? O prefeito, precisa ver qual é o prefeito. Esse é o prefeito, de fato, o prefeito. Oficialmente é do Bimbo, né? Oficialmente do Bimbo. E parece que, você me confirma, não sei se você tem essa informação, que estão até cogitando a troca do teu irmão como líder do prefeito lá na Câmara. Você sabe alguma coisa? Não tenho conhecimento, Kiko, disso, mas se for eu vou ficar muito grato com isso. Vou fazer um favor para mim. Tomara que isso aconteça. Eu ficaria muito feliz com isso. Olha, eu não sei se isso é fofoca ou não, mas chegou essa informação que estão cogitando realmente, até acho que talvez a postura que o Renato está tendo na Câmara. Eu acho que também é pelo fato da minha mãe compor a oposição comigo e pelas críticas que eu tenho feito, quem acompanha o blog do Lauro, eu acompanho desde acho que mais ou menos uns 6 ou 8 meses atrás. Eu particularmente tinha minhas desavenças com o Lauro também,
mas eu aprendi a entendê-lo e ele me entender, então a gente, eu sempre que eu faço os comentários na coluna dele, eu assino como Cláudio Jaqueto, eu tenho medo de aparecer. Eu também procuro ser desse jeito. Procuro ser autêntico e duro das minhas críticas, porque eu sou uma pessoa que, quando eu faço crítica, é uma crítica ácida, na maioria das vezes, mas é o que eu sinto e é o que várias vezes me prejudica até isso. Minha mãe fica louca da vida comigo, nos meus pontos de vista, porque ela diz que eu tenho que ser mais comprometido, mais político, mais... eu até peço desculpa à minha mãe, mas na maioria das vezes eu falo o que eu penso e não concordo com muitas coisas que acontecem. Entendi. Então tá aí a versão oficial, que às vezes se questiona tanto essa situação familiar, político, partidária, né? Tá aí a explicação. Você vê que de fato cada um tem o seu lado lá, mas se respeitam como família, né? Mas politicamente tem as suas divergências e se respeitam também, democraticamente se entende por isso. Não é isso, André? Exatamente. Eu queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar o Cláudio, porque sem dúvida alguma, você conseguir conviver 3 pessoas de partidos distintos e conseguir harmonia nesta situação não é fácil. Eu vivenciei algo semelhante. O meu avô era vereador da Arena, o meu pai era vereador da Arena. Na época havia Arena 1 e Arena 2, e os dois brigaram, ficaram muito tempo sem conversar. Um dos motivos foi por conta de questões políticas. Espero que esse tipo de circunstância não aconteça na sua família, que vocês possam conviver democraticamente, divergir, porque afinal de contas a gente sempre aprende com a divergência. Nós não aprendemos se todo mundo tiver o mesmo pensamento, a mesma conduta, a mesma forma de agir, ninguém cresce. Ou o crescimento vai ser só num sentido sem ver o outro lado. Então, na medida em que há discussão, isso é importante e isso faz com que todos cresçam. Eu já convivi com a doutora Odila, ela foi uma pessoa que eu também aprendi a respeitar, aprendi a ouvir quando ela estava na oposição a mim, quando estávamos na Câmara Municipal, e tenho muito carinho por ela, por você e pelo próprio Renato. Espero que vocês consigam manter esse equilíbrio, se assim podemos dizer. A política em Serra Negra, o André e Kiko, ela é um pouco voltada ao revanchismo, a desavenças, né? Não deveria estar sendo assim. Para o meu irmão vereador e o comandante político lá, ele tem a intenção única e exclusivamente de prejudicar os oposicionistas, tá certo? Ele quer a divisão, né? Ele quer a divisão, ele nunca vai querer agregar e construir um ambiente político. É lógico que tem que ter oposição e a situação, mas existe um clima de destruição, de desavenças entre... Por isso que talvez, Kiko, seja procedente, eu não sei, sinceramente não sei, sobre a substituição do líder do governo da Câmara. Por eu e minha mãe fazer uma oposição ferrenha à atual administração que está aí, liderando de forma ilegítima, porque quem foi prefeito é o senhor Bimbo, qual eu tenho muito respeito, mas também não concordo com ele. Ele perdeu todos os créditos que tinha como pessoa honesta, pessoa administradora, pessoa que sanava as dívidas da prefeitura. Hoje ele corrompeu essa imagem, na minha opinião, e a gente vai estar vendo isso nas próximas eleições, o que vai acontecer. Entendi. Então, gente, fica aí ao parecer do Cláudio, eu acho importante. E dando seguimento ao nosso programa, vamos falar então um pouco, já que nós estamos falando de Câmara de Vereadores, de líder do prefeito na Câmara, vamos fazer um pequeno resumo, se é que se pode dizer assim, da sessão de Câmara de ontem, né? Estava conversando hoje com um vereador, dentre muitos assuntos, o atual presidente chegou atrasado de novo, não sei porquê, né? Parece que chegou um pouco nervoso, né? Estava um pouco alterado, e a coisa pegou lá ontem, André. Não sei se você está sabendo. Está sabendo, né? Li alguma coisa, li principalmente a repercussão do que aconteceu ontem, e é lamentável. É lamentável nós novamente estarmos falando por mais uma vez de atitudes
se na semana passada nós questionávamos que alguns vereadores haviam votado em um projeto de lei de 5 milhões de reais, sem saber o que estavam votando, e acho que eles não sabem até hoje. É nesse ponto que eu quero entrar. Eu acho que eles não sabem até hoje o que eles fizeram, não tem noção do que possam ter feito, tá? Mas é algo que nós vamos ao longo do tempo também destrinchar um pouco mais. E ontem, querendo fazer com que os efeitos da reunião passada, da sessão passada, aonde votaram algo que não souberam, querendo atribuir o ônus de ter votado daquela forma, uma votação, perdão da palavra, mas estúpida, né? Onde foram alertados pelos vereadores da oposição de que poderiam estar cometendo um equívoco, ninguém, rolo compressor, passaram por cima. Agora estão sendo questionados nas ruas pelo seu voto, por aquilo que fizeram. Não. E aí vão na Câmara e querem atribuir a culpa aos vereadores da oposição. Não, tanto é que no momento quem estava ocupando a presidência era o Marco Bueno, que estava fazendo uso da palavra, na minha opinião, como presidente. E se o presidente de direito chegou, ele teria que, por educação até, né, por esperar a conclusão do pronunciamento do vereador Marco Bueno. Se ele não quisesse isso, ele que chegasse mais cedo. Mas você sabe onde ele, segundo dizem, sabe onde ele estava? Numa reunião. Com quem? Adivinha. Uma reunião, adivinha. E aí, parece que ele chegou um pouco irritado dessa reunião e tá lá gravado, viu? Tem vídeo, eu vi o vídeo hoje. Você viu o vídeo hoje? Eu vi o vídeo, rapaz. Não posso falar onde, mas eu vi. Eu gostaria de ver esse vídeo. E nesse vídeo mostra exatamente a maneira que o presidente se comportou lá com o presidente em exercício, podemos dizer assim, né? Pedindo para ele vaza. Que termo é esse, gente? Vaza! Olha, a questão de umas 3 semanas atrás, nós recebemos aqui o Júnior Dallari, e ele foi muito feliz quando ele falou a respeito da liturgia do cargo. Que quando você está ocupando a função de presidente da Câmara, você tem que ter um determinado tipo de postura diferente daquela que você tem atualmente. Ele, enquanto presidente da Câmara, e nós estamos falando do Demétrios, ele não pode agir de uma maneira que venha a confrontar, a denegrir a imagem da Câmara. E o que você acabou de relatar aqui, vaza. Que termo? Isso não é nem termo regimental. Acontece que lá na Câmara Municipal, a situação tem uma maioria tal que impede qualquer comissão especial de inquérito. Mas termo regimental, vaza, eu nunca ouvi. Pois é. A não ser que tenha um vazamento pingando na cabeça de alguém lá, só se for alguma coisa assim. Não, parece que ele estava um pouco nervoso realmente. Tudo por conta disso. Ele está tendo que, acho que, seguir a cartilha do que o mandatário dele pede, e de repente na rua os vereadores estão tendo que estão sendo questionados pela população da postura. E o pronunciamento do Marco Bueno dizia a respeito ao seguinte, porque ontem era mais um pedido de suplementação de quase 1.400.000. Outro. E vou mais longe. Mas peraí. Eu olhei, eu tive o cuidado hoje, antes de vir para cá para o programa, eu tive o cuidado de olhar a pauta da ordem do dia. E não tem esse projeto de suplementação de 1.400.000. Pelo menos lá não estava. 1.300.000 e qualquer coisa. Não estava. O que existia na pauta da ordem do dia de ontem, da sessão de ontem, era uma série de convênios que somados talvez chegasse a esse valor. 1.300.000, tá. Mas eram o quê? Eram as verbas do DAD que haviam sido assinado com o convênio, suplementação orçamentária. Nada estranho. Até aí, eu não vi nada de estranho na votação de ontem. Se eles imaginam que da nossa parte poderia existir alguma crítica, ou por aquilo que foi votado ontem, que estava na pauta da ordem do dia, normal. Ao contrário, se eu estivesse na Câmara, teria o meu voto. Sim.
uma série de obras em benefício da população, em benefício da cidade, teria meu voto. Em que pese a questão eleitoral, de nós estarmos no ano eleitoral e as verbas estarem vindo agora. Isso eu não concordo, mas são verbas que vêm em benefício da cidade. Então não tem como votar contra. Pelo menos, porque eu escutei essa conversa de 1.300.000, 1.400.000, e eu vou falar, mas não pode ser uma outra sessão, em sequência, cometer o mesmo tipo de equívoco, ou seja, ou então, eu imaginei, estão colocando algum boi de piranha lá na frente, para que nós criticássemos e disséssemos, está vendo como eles criticam por criticar apenas? Sem sentido, sem saber? Então eu fui dar uma olhada para ver o que é. Então tinha a suplementação de 1.300.000. Havia uma série de suplementações que talvez somadas cheguem a 1.300.000, mas são convênios do DAD. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, pera aí, vamos com calma, senão nós vamos transformar isso num samba do crioulo doido. Pelo que eu vi ontem, não era nada disso. Talvez eles estivessem nervosos por outros motivos. Não, o motivo deve ser esse, porque a parte também do que o Marco Bueno estava falando, dizia a respeito que o valor de suplementação esse ano já chegou a 8 milhões. Eu tive também a curiosidade de olhar o orçamento aprovado em 2011 para 2012. O orçamento total da cidade é de 60 milhões de reais, sendo que eu posso errar nos números agora? Desculpe, viu, meu caro anônimo, eu estou errado muito nos números. Você tem razão. Então, cerca de 17 milhões de reais seria, dos 60, seria para saúde, basicamente, e assistência social, e 42 milhões e mais alguma coisa para o orçamento da cidade. Até isso eu vi. E o prefeito tem autonomia para fazer transposição de verbas já autorizada pela Câmara de 20%, de 12 milhões. Então, se já houve suplementação de 8, são 20 com milhões. mais 12 são 20 milhões. Ou seja, um terço do orçamento, o prefeito pode mudar da maneira como ele quer. Aonde é a responsabilidade fiscal? Aonde a coerência? Aí sim nós podemos cobrar. Porque tem alguma coisa estranha nisso. Ou não? O que você acha disso, Cláudio? Você concorda com essa postura? Então, o que a gente tem que também se ater, André e Kiko, voltando aos 5 milhões, né? Eu até discordo, de certo ponto, do valor de 5 milhões, mas a gente tem que estar vendo a quais projetos que foram destinados esses 5 milhões. Não foram também a esmo 5 milhões a mais para a gente, porque tem que pagar Metrópolis, porque o contrato foi firmado também. Metade disso, quase um terço disso, né, é para o Metrópolis. Mas a questão, veja bem, só que, perdão, Cláudio, desculpe, estamos criticando veementemente 5 milhões, mas a gente também tem que saber para qual destino que foi 5 milhões. Não foi também 5 milhões a esmo, né? Estou defendendo. No mínimo é falta de planejamento. Falta de planejamento, eu concordo, mas não que seja um ato ilícito, vamos dizer assim. Não estou falando de ato ilícito, eu estou dizendo o seguinte, olha o que eu estou falando, por favor, para ninguém entender mal, e estou ajudando no seu raciocínio. O orçamento para pagamento ao Metrópolis já constava do orçamento de 60 milhões. Ao valor reservado ao pagamento a Petrópolis, foi acrescentado mais 2. Não é que é só 2 milhões para pagar Metrópolis. É 2 milhões mais o que havia no orçamento. Se no orçamento tinha 3 milhões, eu estou falando de 5. Não, talvez, André, porque o que a gente também tem que ver... Eu vou ver isso e vamos falar direitinho. A gente pode voltar a esse assunto, mas o que também a gente tem que estar vendo também é o quanto de linhas foram adicionadas às atuais linhas de ônibus que hoje tinham na prefeitura quando foi firmado o contrato com o Metrópolis. Pode ter aumentado, pode ter estendido algumas linhas e daí talvez a suplementação. Então a gente, eu quero dizer, a gente tomar cuidado quando falar desses 5 milhões, para a gente saber exatamente onde foi. Eu posso até procurar entender para depois trazer subsídios aqui
para a gente discutir melhor isso aí. Nós podemos até fazer melhor. Nós podemos, se vocês acatarem a sugestão, nós podemos fazer um programa sobre transporte público municipal. Por exemplo, a época da gaivota, quando a gaivota estava prestando um serviço muito ruim à população, eu tenho que concordar com isso, mas na época da gaivota, quanto que a gaivota recebia? Segundo. Mas será que não foi por isso que a gaivota quebrou? Isso é questão contratual, cuja licitação quem fez foi a gaivota fez uma licitação, participou de uma licitação que foi engendrada pelo prefeito Elmir. Ele venceu aquela licitação. Se não houve possibilidade de fazer uma atualização atuarial, nós falamos de atuariais hoje, né? Se não foi possível fazer uma revisão atuarial do contrato, é uma outra questão. Mas pagar R$5 por quilômetro quadrado rodado, quadrado, pior ainda. R$5 por quilômetro rodado, uma situação. Duas situações. É verdade, talvez tenham estendido o maior número de linhas, mas também nós assistimos aí pelas ruas da cidade, micro-ônibus fazendo um transporte de linha. E a manutenção de micro-ônibus é muito mais barata que a manutenção de um ônibus de 42 lugares, por exemplo. Por que a gaivota não podia colocar micro-ônibus e hoje a Metrópolis pode? A condição de custo é isso que nós temos que analisar, o plano geral. E eu acho que nós podemos ter boas surpresas com isso. É uma boa ideia para a gente procurar entender. Eu talvez até tente verificar, não sei se depois dessa participação eu vou conseguir alguma coisa, mas tentar verificar o contrato e a gente poder ter mais subsídio para poder saber se no contrato está explícito que pode ser utilizado micro-ônibus de acordo com o número de pessoas. Eu sei porque... estão sendo usados. Estão sendo, sabe que isso consta no contrato? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez. Mas aí eu acho que há de se analisar alguns pequenos, até concordo com você em alguns aspectos, mas alguns absurdos. Por exemplo, a falta de planejamento. Será que quando eles foram elaborar o orçamento, eles não sabiam que ia se gastar 5 milhões no ano, por exemplo, para poder fazer os pagamentos dos metrópoles? O que conta é ano eleitoral também, né? Exatamente. Outra coisa que pode até ser legal, mas não sei se é moral. Por exemplo, nós estamos falando aqui de prefeito de fato e prefeito de direito. Quem que é o proprietário da empresa Metrópolis? Certo? Então, aquilo que a gente sempre fala, de repente, isso se tornou um negócio, certo? Então, a pessoa não está tratando dessa coisa como sendo... para a população, o bem-estar, está pensando em si num negócio lucrativo. E quando uma pessoa pensa em negócio, obviamente ela pensa de forma diferente, né? Sim. Então, esses dois fatores têm sempre que ser analisados. Tudo bem, se está caro, se está barato, concordo com você que precisa ser revisto, ser visto e tal. Eu particularmente, num primeiro momento, num primeiro olhar, eu acho um pouco absurdo o valor anual, né? Quase 5 milhões para uma empresa de ônibus fazer transporte coletivo é um valorzinho razoável para a nossa cidade, não é verdade? E esse lado da coisa ser tratada sem a menor consideração com a população, ou seja, nós estamos pagando por transporte onde às vezes não há passageiro, né? A linha se paga por quilômetro rodado, se tiver 30 pessoas ou tiver uma, o preço é o mesmo. Exatamente. Então, também no mínimo estranho isso, né? Exatamente. Diferente do que acontecia. Não tem nenhum tipo de fiscalização, de catraca, de nada. Se o ônibus passear vazio, está pagando do mesmo jeito. Eu já vi várias vezes à noite o ônibus vazio. E acontece. Mas isso não existe fiscalização. E o cidadão, além dos R$5 por quilômetro, o cidadão paga a passagem também. E quanto está uma passagem hoje de ônibus em Serra Negra? Alguém sabe me dizer? Se você ter uma noção, para você ir daqui para Amparo, custa R$3 e qualquer coisa, se eu não estou enganado. Quanto alguém pode me informar? Se alguém não souber, se puder nos informar agora, quanto está custando uma passagem do ônibus circular do Metrópolis hoje?
no dia de hoje? Eu não tenho essa informação. Eu também não. Eu acho que seria interessante, porque a Gaivota, quando tinha o contrato, ela somente recebia o quê? Recebia os reais referentes à passagem. E mais aqueles passes que a prefeitura dispensava. Hoje, recebe os reais do recebe mais os passes escolares e recebe mais 5 reais. É um excelente negócio. Negócio, como foi bem dito pelo Kiko. É negócio, não tenha dúvida que é negócio. Então, só para vocês terem noção, o resumo da Câmara de Vereadores foi esse ontem. As desavenças, o autoritarismo, a ditadura do presidente, que chegou lá alterado mais uma vez, eu não sei o que está acontecendo com esse menino, eu acho que no mínimo precisaria dar um pouquinho de maracujina para ele, né, porque não é possível. Houve também uma intercação muito séria entre 2 outros vereadores, não podemos esquecer disso sim, também. do vereador Vitália e do vereador João Paulo. Mas ali, na minha opinião, o negócio é mais pessoal. Já se tornou pessoal. Já se tornou pessoal. Eu acho que não tem embasamento nenhum em debate. Mas é triste de ver isso. É triste. É triste. Veja bem, eles brigam por briga, né? Brigam por brigar. Eles discutem por discutir sem a mínima noção que, primeiro, está sendo transmitido ao vivo aquilo, né? Segundo, a imprensa está lá. Esse é o respeito com a população? Sinto muito, não dá para aturar um negócio desse. Não dá para aturar a situação, a forma como que o presidente atuou ontem e a maneira como que o Vitali e o João Paulo também se comportaram lá na. Porque ali é uma questão de comportamento. É aquilo que você falou. Então você veja que o resumo da Câmara, infelizmente, a gente não vai falar que foi debatido, que houve debates interessantes a respeito de problemas da nossa cidade. Não aconteceu nada disso. Aconteceram esses fatos isolados e, mais uma vez, a sessão durou 2 horas, nem 2 horas, né? Inclusive o seguinte, o encerramento a extraordinária encerrou às 21h20, por informação que nós temos aqui. Ou seja, começou às 7h30 a sessão ordinária, com tudo isso que aconteceu, a citação ordinária. A extraordinária foi encerrada às 21h46. Pouco mais de 2 horas e 15 minutos para uma sessão ordinária e uma extraordinária. Pois é. Bom, então fica aqui o resumo da Câmara de Vereadores de ontem. Antes de dar seguimento ao nosso programa, eu queria que o Chicão colocasse o que vai acontecer essa semana lá, esse final de semana lá em Lindóia, mais uma iniciativa do Alexandre Moreira, né? Acho que é a segunda vez, né? O baile de máscaras lá na cidade de Lindóia. É um evento beneficente em prol do Fundo Social de Solidariedade, uma coisa voltada para a cidade. Então, as pessoas que desejarem comprar os seus ingressos, a mesa parece que custa R$150, é só ligar lá na prefeitura e fazer a reserva no Fundo Social de Solidariedade. Qual que é o telefone deles lá? Tá aqui, encontrei. Encontrou? Vamos transmitir esse telefone até para ajudar as pessoas que queiram participar. O telefone é 3898-1849. E vai ter a presença da Escola de Samba 9 de Julho lá de Bragança Paulista e conta também a presença da banda Champanhe. É um evento em prol do CRAS, né, de Lindóia. Em prol do CRAS de Lindóia. Então, quer dizer, é coordenado pelo Fundo Social e em prol do CRAS. É o segundo baile de máscaras. É uma coisa diferente, né? Para a nossa região, uma coisa... Quais são as atividades que nós vamos ter aqui em Serra Negra? Vai ser uma festa fantasia. No Centro de Convenções de Serra Negra... Não, que a prefeitura. O que a prefeitura está realizando aqui em Serra Negra? A prefeitura já ia outra história, né? Eu acho que seria importante a gente divulgar também as ações da prefeitura de Serra Negra no que tange ao turismo, etc. Existe, vocês não lembraram, mas existe o Alto. O Alto, é verdade, o Alto. Na verdade o Alto da Paixão, da encenação da Paixão do Cristo. Isso, que acontecerá, já está tradicional isso na cidade. Foi algo que foi recuperado na época do Paulo, quando o Paulo era prefeito. Ele deu todo o incentivo para que essa encenação se desse. E a atual administração, de uma maneira também inteligente, deu sequência a isso. Então, estão de parabéns
tanto o Paulo como a administração atual, que deram sequência, que recuperaram e deram sequência a essa encenação. Tá certo. Bom, gente, dando seguimento ao nosso programa, as pessoas acham que, porque colocam na rua o jornal oficial, né, que às vezes as pessoas não leem, né, aquelas letrinhas pequenas, né. E tem um lugar lá do expediente, do Diário Oficial. Eu queria que o Chicão mostrasse, Chicão, as imagens. Qual que é o critério para a impressão do jornal oficial? Você sabe qual é o critério? O Diário Oficial ou o Diário Oficial do município. Você vê que uma edição de 18 páginas custou R$ 2.149. Foi, que era que nós discutimos, Isso. E E eu errei nas contas e tudo mais, falaram que você não sabe fazer etc. e tal, que eu devia ser mais atento aos números. Você não sabe fazer conta, eu não sei o que é atuário. Vai ter que assumir, não sei mesmo. Bom, e aí é o seguinte, e por uma edição de 22 páginas, custou também R$ 2.149. Deram um desconto. Não deram desconto. Ou não custou caro, ou não custou barato. Provavelmente deram desconto. Ou querendo dizer, é fácil, é só pegar as edições anteriores e ver quanto custa. Se custar 2.140 e poucos por edição, que a prefeitura publique 50 cópias por semana. Pode até ser o erro de impressão, coisa que eu acredito. Que é caro para 18 páginas, né? R$ 2.149. Já ficou barato para 22, por acaso? Então, não ficou barato também. Tá bom, então minha preocupação é que tivesse ficado muito. Não tenha dúvida disso. Você leu o Diário Oficial, Cláudio? Não. Eu acho que é curiosidade. É importante ler. É uma leitura interessante. É uma leitura interessante, porque ali é onde está tudo registrado aí, né? Que até por força de lei tem que ser publicado, né? Os atos do executivo, os relatórios de execução fiscal, o orçamento, para pegar lá. Exatamente. Tem muita então coisa as pessoas acham que nós não lemos o Diário Oficial, mas nós aqui lemos o Diário Oficial. Lemos, lógico que lemos. E é importante estar lá os extratos de contrato, todas as tomadas de preços. Quem participou. Quem participou. Não, quem participou não. A vencedora. A vencedora, a homologação do contrato. Tem lá também o poder Legislativo, né? Também tem todos os atos do Legislativo. Apesar que o que eles vão poder de colocar de ata da Aliás, é bem interessante. Vamos ver, vamos registrar essa data e vamos ver o que sai lá. Entendeu? Porque a sessão de ontem foi tremendamente instrutiva para toda a população. Qual é o resumo que vão colocar na ata? Vaza! Será que vai ter vaza lá? Não põe a mão em mim! Não põe a mão em mim! Vaza! Ai, meu Deus do céu! Que coisa! Meu Deus do céu! É triste isso, viu? É lamentável, é de se lamentar. Mas quem pôs a mão no Marco Bueno não foi o Demetrios, foi o João Deissante. Meu Deus do céu! Foi o João. Mas só vai querer fazer um lero-lero, né? Tem que estar lá não é o ambiente dele. Quase levou um passar fora, né? De novo! A pessoa se leva outro sopro, daí foi a cicatriz pro outro lado. Jesus, meu Deus do céu! Quem me mandou foi o Marco Bueno. Foi o Marco? Foi o Marco. Foi o João Deissante, não foi o Demetrios com a mão dele. Não foi o João Deissante. É que na hora em plena sessão da Câmara, num local onde deveriam estar somente os vereadores, o secretário da Câmara vai lá para separar a briga. Pode? Amanhã Meu Deus do céu. Acho que o presidente mandou ele. Será que não foi isso que aconteceu no Carnaval? Ele foi separar a briga. Foi, pode ser. Aí foi separado no meio. Ai, meu Deus do céu. É brincadeira, é só rindo mesmo. Agora falando um pouco mais sério. É sério. Sério. Tá? É verdade. Porque é o seguinte, você sabe que eu preciso me comportar. Você sabe que eu estou os partidos estão se organizando, né? Então. E uma cobrança geral da população, né? Pô, reúne daqui, reúne dali, vai pra cá, e vai pra lá, e faz isso aqui. E não tem nome. Qual é o nome da oposição? Mas eu sei quais são os nomes. Exatamente. E você vai saber a partir de agora. Está aqui os pré-candidatos declarados. Olha quem são, vejam lá, gente. Olha lá, declarados pré-candidatos. Olha lá, o Dentinho do PSDB e o Chicão do PR.
Com esses aí nós vamos em frente, nós vamos ganhar. E você sabe que está tendo uma bela repercussão. Mas lógico que tá. São pessoas boas, são pessoas sérias. Exatamente. Ficha não tiveram contas rejeitadas, notas fiscais rasuradas. Não, nada nesse sentido. Nada. Beleza. Que maravilha, não? Você vê que legal? Então tá aí, para quem cobrava os nomes, tá aí os nomes, olha. Né? Lógico que isso aí eles são pré-candidatos, eles vão participar das prévias nos seus respectivos partidos. E eu digo mais, hein? Um dos candidatos aí é de peso. Com certeza. Mas vamos deixar mudar o rumo dessa próxima, porque brincadeiras à parte, né? O negócio é sério, tá? Você vê que eles até estão respondendo lá no Facebook, as pessoas perguntam, tal, estou com vocês, tal. O Dentinho tem respondido várias perguntas lá. Você vê que causa um certo impacto. Causa, lógico. Sabe por que causa, eu acho? Eu acho que essa colocação desses dois pré-candidatos foi importante, por quê? Porque exatamente mexe com o imaginário das pessoas, né? O que, por exemplo, qual a proposta do Chicão? O que o Chicão teria a apresentar como proposta? O mesmo Dentinho, né? Então seria interessante que eles elaborassem suas ideias, colocassem as suas intenções. Isso ajuda. Plano de governo, né? Plano de governo. Não, tem outra coisa. Como nós estamos fazendo a reunião de plano de governo, plano de governo, eles têm que se comprometer conosco. Claro. Né? Se não houver o compromisso deles de seguir o plano de governo, não terão apoio de parte do grupo. Porque o grupo está fechado. Olha, tem um mosquitinho aqui, gente. O grupo está fechado com o plano. Os candidatos, os pré-candidatos ou os propensos candidatos vão ter que seguir o plano de governo elaborado pela oposição. Então tá aí, fica registrado que já tem nome na praça. É só, vamos lá, a população é que vai ajudar os partidos de oposição a escolher o nome. Tá bom? Bom, seguindo a nossa pauta, você sabe que tem político aí que está contribuindo para o aumento do IPVA, né? Para a arrecadação municipal, aliás, perdão. Sim. Está aumentando a arrecadação municipal. Não sei se você sabe que parte do dinheiro arrecadado com o IPVA, metade, mais precisamente, ela vem para o município. Para o município, exatamente. O que seria interessante, por exemplo, questionar a atual administração, por que ela não faz com que os ônibus que prestam serviços da metrópole não tenham a chapa daqui de Serra Negra. Porque, afinal de contas, o IPVA desses ônibus seria recolhido para a Serra Negra. No mínimo, né, Pedro? No mínimo, os prestam serviço aqui deveriam estar vinculados à cidade. Bom, como é o caso que nós vamos relatar. Você sabe que os veículos com mais de 20 anos não pagam IPVA, né? Porque os ônibus têm mais de 20 anos? Não, são novos. São novos. Apesar que outro dia encontramos um quebrado lá perto do bairro da Sé. Mas isso acontece, né? As ruas estão esburacadas, quebra. Quebra. Se não consertar Não, mas não era novo, não. Aquele não era novo, não? Não, você precisa ver a cara do motorista com com o negócio aberto do motor. Com a tampa do motor aberta? A tampa do motor aberta. Ele está desolado, coitado. Ele vai falar para você. Uma situação. Mas voltando à contribuição, o prefeito municipal e o presidente da Câmara contribuindo para o nosso município, para a arrecadação do nosso município, eles, de forma substancial, inclusive, né? Eles deixaram a Brasília 79, que não recolhia nada para o município, certo? E agora, eles trocaram por carros que, obviamente, olha que belezinha de carro. Se enquadra, né? Se enquadra, eles estão contribuindo dentro da modernidade. Da modernidade e estão contribuindo para a arrecadação. Isso realmente uma maneira interessante de administrar. Isso é importante, esse tipo de postura. É um exemplo para que as pessoas troquem seus carros. Aqueles que podem, claro, né? Porque nem são todos os que podem fazer isso. Mas aqueles que troquem seus carros, registrem os seus carros em Serra Negra. E a prefeitura poderia exigir da prestadora de serviço que registrasse seus ônibus também aqui. É IPVA para a cidade.
Acorda! Acorda! Você concorda com isso, Cláudio? Eu concordo. Porque é um absurdo, né? Inclusive, talvez seja uma ideia, né? Falar para o secretariado também trocar o carro. E... Não, Também. Tá todo mundo contribuindo bem para poder Mas peraí, mas o carro tem que estar registrado aqui. Pode registrar Bragança, cidade. Tem que estar registrado. Aí, obviamente, a contribuição vai para essa Talvez a intenção da administração seja ajudar o Bragança também, né? Também. Não, já está ajudando bem. Bragança, Amparo. Com certeza. Amparo precisa de recurso, realmente, porque lá estão com dificuldade de fechar o caixa lá. Bom, então fica aí registrado que você vê que a administração Honestidade e Juventude, né, está pensando no município, está contribuindo para o município, mesmo que seja de forma indireta. Né? Bom, seguindo a nossa pauta, vamos bater um pouquinho na mesma tecla, André? Vamos lá. O que será que nós temos hoje para o nosso batendo na mesma tecla, André? Olha, eu gostaria de saber uma coisa. Vamos fazer, eu jogo uma bola para você, eu levanto a bola, você chuta. Outra coisa você levanta, mesma coisa. Lá, então vamos lá. Gurupiá. O que você acha que está acontecendo lá no Gurupiá? Temos novidades disso ou não temos novidade? Eu não tenho nada. Não tem novidade nenhuma? O prefeito não respondeu nada aos requerimentos que foi a oposição Não mandou? Não deu bola? Desmoralizados. Nossa senhora, então, nossa moral está lá embaixo, então. Exatamente. Então, será que ele precisa lembrar de novo? Porque pode ser que ele tenha esquecido, né? Pode ser. Então vamos ver se a gente consegue lembrar novamente. De outra forma, onde ele se sinta incentivado a responder. Quem sabe, né? Quem sabe? É o mínimo, não é verdade? Tá. O que mais, André? Batendo na Olha, nossa... eu esqueci, eu ia trazer aqui. Você pediu para mim um carbono, né? Um papel carbono novo? Para ver, para fazer o que você precisava? Só tirar umas notas. Precisa ter uma nota fiscal. Poxa, mas ainda tira a nota fiscal com papel carbono? Rapaz, não tem nota eletrônica ainda não. Não tem nota fiscal eletrônica ainda? Não. Poxa vida. No talonário ainda. Ainda no talonário? Talonário. Puta vida, que duro. Mas tirar a nota fiscal. Mas aí eu já tenho novidade. Já foi falado, parece que o Ministério Público já transformou isso numa ação civil, né? Bom, mas até que enfim, né? Até que enfim uma providência foi tomada, porque eu também gostaria de saber qual foi o resultado da sindicância que a prefeitura abriu para saber quais eram os responsáveis pelas razões das notas. Alguém sabe? Não, o resultado da sindicância não sei. Eu sei que o Ministério Público fez a parte dele. Mas a prefeitura abriu sindicância? Diz que abriu, pelo menos numa das matérias aí. Se diz que abriu, deve ter tido um resultado. Isso já faz mais de 6 meses, não faz? Faz mais. Um ano? Quase 2? E nada ainda? É que demora para essas sindicâncias, que para ouvir as partes, né? Deixar a emoção passar, porque você não pode fazer uma sindicância assim no calor do ocorrido. É verdade. Nós estamos aproveitando. Você pode ser Então eles podem aproveitar agora que nós já estamos entrando no inverno. Vamos entrar no inverno, já passou o calor, respondam, por favor. E, finalmente, o que está acontecendo? Você viu se houve alguma mudança significativa no Parque Represa, Kiko? Não vi nada, rapaz. Não viu nada? Não vi nada. Continua igual? Eu acho que continua a mesma coisa. Como dantes no quartel da Branca? Não mudou nada, André, não mudou nada. Até a eleição talvez tenha alguma Pode ser, modificação. Né? Não, já está nos planos, inclusive, né? Está lá, sempre, como diz as pessoas aí, no pacote fictício de obras para esse Parque Serrano. Exatamente. Parque Serrano. Parque é bom. É um bom nome. É um bom nome. Porque inclusive o DEM, né? O DEM ele vive falando mal da Dilma, do Lula e tudo mais. Por falar em falar mal do Dilma e do Lula, você viu quem que era o maior porta-voz de hombridade, de honradez, de correção do DEM? Você viu o que aquele Demóstenes Torres fez? Inclusive ele pediu a desfiliação dele hoje do Democrata. Pediu. Para não ser caçado. Para não ser caçado. Não, para não ser desfiliado, né? Mas de qualquer forma, nós ouvíamos loas. Loas são elogios, tá? Nós ouvimos loas a respeito desse homem íntegro, honesto, sério. Que coisa, não? Como o tempo muda. Como tem um ditado que dizia o seguinte, na verdade não era um ditado, era um
dístico por uma empresa, né? O mundo gira e a lusitana roda. Como isso é uma verdade? Como o mundo gira, não? O DEM não tem. Que brincadeira. Ah, uma coisa só que eu queria colocar antes da gente encerrar. No programa da semana passada, e aqui eu quero pedir desculpa a todos os web espectadores, eu cometi alguns equívocos, né? E eu acho que é justo que eu aqui me penitencie pelos erros cometidos. Eu já coloquei isso no blog do Lauro, onde eu me confundi e eu acabei atribuindo a contratação, entre aspas, a autorização de R$1.400.000 para a contratação de advogados. Foi uma falha grotesca da minha parte, eu peço desculpa a todos por aquele comentário. Ele estava errado, mas o do R$1.900.000 não estava errado não, ele está certo, tá? Agora, tem mais coisa ainda que vai surgir ao longo do tempo. E nós vamos ver. E pro nosso amigo que fala que eu estou muito nervosinho, você tem razão. Portanto, eu vim com uma... falou bom. Aliás, aqui hoje, por coincidência, nós temos 3 vítimas, né? 3 alvos do blog. O Cláudio, de vez em quando, tem que enfrentar lá o pessoal, os anônimos, atacando, eu também, o próprio André também. Então, eu trouxe essa mordaça aqui para tudo mais, mas ela serve também para outra coisa, né, Chicão? Olha aqui, ó. Palmeiras, Marcos, vamos fazer gol! Ai, Jesus! Ô Jesus, hein? Jesus! Não é o de cá, né? Não é o Jesus! Bom, só para registrar, gente, hoje aconteceu mais uma daquelas audiências a respeito das cadeiras que os suplentes pediram dos vereadores. Ah, sim, interessante. Né? Realmente, hoje era dia hoje aconteceu a audiência da cadeira do João Paulo e do Ronaldo. E teve novidades lá? Não, novidade propriamente não. O que é engraçado é a linha de defesa, né, que no caso do vereador Ronaldo, alegando perseguição partidária. Perseguição partidária? Né, então, eu não sei que perseguição. Porque, se ele acha que tecer crítica é perseguição, desse jeito, mordaça. Porque tecer crítica é a nossa função. Tecer crítica é você questionar a conduta de um homem público, como nós estamos fazendo aqui ao longo do tempo. Isso é normal. Você ser um homem público e não querer ser criticado, é melhor você ficar em casa. Mas é importante de registrar. Agora, mas ele era uma pessoa importante no partido. Ele teve 468 votos, se não estou enganado. Nós tivemos, o Antoine trabalhou pelo o Charles Lolli, o Antoine, o Mário Mirim. São pessoas que trabalharam pelo Ronaldo, deram o sangue na campanha, procuraram votos para esse nome, e você traiu a confiança dessas pessoas. E mesmo assim o partido teve paciência, só agora que o partido está se manifestando com relação à pessoa dele. O partido... não a pessoa dele, a conduta. A conduta, né? A conduta... agora nós estamos falando mais abertamente, né? Porque até então nós estávamos até contando com ele nas fileiras do partido. Sim, é verdade. Tanto que em nenhum momento nós iniciamos qualquer processo de expulsão, qualquer processo de questionamento. Apesar de ser dentro de alguns membros do partido. Formalmente, assim podemos dizer. Exatamente, até ser desejo. Mas nós aqui trabalhamos por conta disso, que é importante, porque nós queríamos que a nossa bancada crescesse na Câmara de Vereadores. Hoje, por exemplo, o partido, como ele mudou de partido, nós não temos mais nenhum representante, né? O PR não tem representante na Câmara de Vereadores. Então, o PSDB diminuiu. Mas esse foi o motivo pelo qual o suplente do PR solicitou a vaga do João Paulo Ferraresso. Que é justo, inclusive. Porque, afinal de contas, o João Paulo Ferraresso também mudou de partido. E por que ele deveria permanecer com a vaga se a legislação diz que a vaga não é dele, mas é do partido?
Então é justo. O suplente do PR entrou com essa ação pleiteando essa vaga. Foi o Paulo, né? Bom. Mas aí houve o depoimento e mais alguma coisa? Agora vai para julgamento, né? Vai para julgamento. Só que o julgamento não é feito aqui, o julgamento é feito em São Paulo. É feito em São Paulo. Lá no, foi no feita apenas a oitiva das Exatamente, só as partes, né? Não é nem as partes, só foram feitas testemunhas de acusação, podemos dizer assim, de defesa. Defesa, de acusação, etc. Né? E agora vai para São Paulo. Tem uma audiência para julgamento. Né? Inclusive é debate dos advogados, aquela coisa toda. Mas existe já uma data para isso? Alguma coisa? Deve marcar. Segundo eu ouvi, não deve passar de maio isso. É? Aliás, isso é uma das coisas que também pode ser que seja isso que esteja preocupando o grupo de situação, de perder de repente 2 vereadores que são deles, porque se os suplentes assumirem, em tese, eles estariam mais alinhados com o discurso de oposição e de repente eles não iriam ter número suficiente para votar essas suplementações que aí estão acontecendo. Estão antecipando as suplementações para não ter surpresa. Exatamente. Poxa, antecipar esse tipo de coisa eles fazem. Antecipar uma obra de manutenção para tapar um buraco, evitando que alguém caísse e morresse, não fizeram. Mas é isso que antecipar uma atuação para arrumar as calçadas do município, não fazem. Mas como eu disse para vocês, isso é um negócio. E como negócio, eles têm que tentar antecipar, prever os eventuais problemas. Né? Inclusive, pensando até na reeleição. Mas não podemos nos esquecer que o negócio é da população. Esse negócio deveria ser o principal, o objetivo principal dos administradores. É igual um leitor do Blog do Lauro diz nos comentários dele sobre as obras da atual administração, sempre vai fazer o recap, vai construir, terá, sempre no futuro. Eu acho interessante esse comentário sobre o Jornal Serrano, né? Fará, dará, não está assinado, mas foi muito inteligente. Não, mas é verdade, é tudo no futuro. É tudo no futuro, não existe. Não tem. Só que futuro tem, no caso aí, eles já estão pensando no futuro, pensando nessas suplementações aí, pensando que de repente eles não vão ter a maioria na Câmara, para de repente aprovar e a coisa andar no automático, né? Porque lá na frente eles vão ter 20, vocês estão aprovando todas as suplementações agora, lá na frente eles vão ter 20% de remanejamento, a Câmara vai virar uma coisa de decoração, objeto de decoração, porque não vai precisar da Câmara. Não. Na verdade? Acabamos de falar aqui, o prefeito tem autorização legislativa para fazer a transposição de verba de 20% do orçamento, 12 milhões de reais, mais 8, segundo o que foi colocado aqui, autorizado pela Câmara, nós estamos falando em 20 milhões de reais, que é 1/3 do orçamento anual. Isso não existe, isso é incabível no mundo inteiro. Nunca vi um negócio desse. Aqui tem, mas eu nunca vi um negócio desse. Tá certo. Bom, então vamos, antes do encerramento, queria aqui que eu agradecer a presença do Cláudio. Obrigado pela presença. Eu tenho a agradecer ao Kiko Semana passada eu sei que teve um problema para você vir, a passada, mas não deixou de vir hoje, então obrigado por ter vindo, né? Sua participação foi muito importante, seus esclarecimentos também. Então eu queria aqui que você deixasse as suas considerações finais para o nosso web espectador. Foi um prazer participar do programa com o André e com o Kiko. Estou sempre à disposição para poder debater ideias e sugestões, inclusive do transporte, se quiser, a gente pode estar levantando mais subsídios mais detalhados, seria interessante ter respostas que hoje a gente não tem, e deixando à disposição aí, se vocês quiserem contato, estarei disponível. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos. É sempre um prazer receber, viu, Cláudio, pessoas que têm um pensamento que venha a enriquecer o programa. E eu tenho a certeza que foi o que aconteceu hoje. Foi um prazer recebê-lo, um prazer estar aqui novamente, Kiko. Não sei se eu coloquei isso no início do programa, mas é um prazer estar com vocês aqui e espero continuar por mais tempo. Um abraço a todos, tenham uma boa noite e olha, você viu que eu me comportei bem hoje, hein? Eu fui mais zen. Eu fiz assim, ó.
Você precisa dar essa receita para o presidente da Câmara. É assim, ó, junta o dedo médio com o dedão e vai assim, ó. Fecha o olho. Quem sabe se fica mais calminho? Pois é. Bom, gente, obrigado pela audiência. Conto com vocês toda terça-feira. E terça-feira que vem, se Deus quiser, estamos aqui de volta. E Ele há de querer. Até lá.